Então, pessoal, a gente vai finalmente conectar a nossa aplicação com o Firebase. Vamos dar um back-end a ela. Fala galera, meu nome é Ricardo Lima, você está no Zero a Publicação. A gente está construindo esse app de academias e hoje chegou a hora de conectar ele com um back-end, com um servidor, com um web service, para que a gente possa tirar vantagem dessa conexão, para que a gente não use tudo local no nosso aplicativo. A hora já é agora. Só que tem um detalhe bem importante. Eu não tenho como já ir lhe explicar coisas de Firebase e de conexão com back-end sem falar de alguns detalhes que são bem importantes para você entender o que vai acontecer. Então a gente vai dar uma revisadinha. Mas vamos lá, começando com o que é o Firebase. A gente vive falando que existem frameworks e linguagens para desenvolvimento back-end e front-end, não é mesmo? Flutter com Dart é um framework de desenvolvimento front-end. Então, o que a gente tem feito até agora é lidar com interfaces, coisas que o usuário vai usar. Só que a gente quer guardar os dados que vão ser gerados, vão ser manipulados em algum lugar. Para fazer isso, a gente idealmente criaria um back-end. A gente poderia usar, por exemplo, Java usando Spring. A gente poderia usar Rails usando Ruby. A gente poderia usar Node com JavaScript, Django com Python e várias outras linguagens e frameworks que faria com que a gente tivesse todo o trabalho de criar um servidor e daí pegasse esse servidor e colocasse numa plataforma como um serviço, como a Google Cloud, o Heroku, a AWS, e uma vez que o servidor estivesse rodando lá, a gente conseguisse se alimentar dele no nosso front-end. A gente escolheu o Firebase por dois motivos bem simples. Primeiro, ele abstrai muito disso para a gente. O que quer dizer que eu não vou precisar codar linhas de código como eu faria com Django, com Rails, com Node, para criar o meu back-end. Não, ele já vai estar nesse back-end que a Google criou para a gente e a gente consegue usar ele. É como o Flutter. O Flutter já não abstrai um monte de coisa para a gente conseguir fazer as coisas ágil. O Firebase eu vejo da mesma forma. E isso se conecta muito com o segundo motivo. O segundo motivo é justamente, é uma ferramenta da Google, assim como o Flutter é uma ferramenta da Google. E vocês vão ver lá mais para frente, não nesse vídeo, mas no futuro, que há uma conexão muito boa entre Flutter e Firebase. Então é uma pegada muito boa. Mas você pode ainda não ter se convencido do porquê ter um back-end. Eu vou dar um motivo bem simples: multiconexão e segurança. Você não vai querer guardar os dados dos usuários só no dispositivo do usuário, porque isso quer dizer que se ele mudar de dispositivo, se ele perder coisas assim, ele perde os seus dados. Isso era coisa que acontecia 20 e 30 anos atrás, que se você perdesse seu dispositivo, se perdesse seu HD, você perdia seus dados. Não, a gente quer tirar proveito do conceito de nuvem, né? E então isso entra a questão da multiconexão e da segurança. E mais você tendo esse conceito e com o devido consentimento do usuário, que não é o que a gente vai fazer aqui, mas já serve de ensinamento para você, você consegue gerar dados, vem toda a questão de tratamento de dados, Big Data, para que você consiga oferecer um produto ainda melhor. E o Firebase, junto com o Google Analytics, tem muito disso, então isso é muito bom. Então, o que é que a gente vai querer do Firebase? Antes de qualquer coisa, a gente vai querer duas coisas basicamente do Firebase. Um banco de dados, ou seja, que faça os armazenamentos e tem a questão do web service para gerenciar esse armazenamento, e um fator de autenticação. A autenticação a gente deixa para o próximo vídeo, tá? Hoje a gente vai falar do banco de dados. No Firebase, atualmente a gente tem dois bancos de dados, o Real-Time Database e o Cloud Firestore. Cada um tem sua vantagem e suas desvantagens. O Real-Time Database é um pouco mais velho, o Cloud Firestore é mais novo, e é recomendado ser usado, mas por enquanto a gente vai usar o Real-Time Database. E por que isso? O Cloud Firestore tem uma conexão muito legal com o Flutter, uma conexão nativa com o Flutter, mas fazendo dessa conexão a gente perderia a oportunidade de explicar alguns conceitos de rede que é essencial que você tenha como programador e você tenha isso em mente, principalmente no que se refere a HTTP e REST, que é o que eu vou explicar já já. E isso a gente consegue fazer com o Real-Time Database. Então eu diria que o Real-Time Database é mais simples, dá menos possibilidade de integração, mas permite que a gente explore esses conceitos. No futuro, eu garanto a vocês que a gente vai falar de Cloud Firestore
com o Flutter. Mas por enquanto vamos focar no Real-Time Database. Então vamos lá, eu estou aqui na minha tela do Firebase, né? Já estou logado com a conta Google. Eu vou clicar aqui em ir para o console. Ele vai apresentar aqui eu tenho acesso à documentação. O Firebase é uma ferramenta completíssima, a gente vai ver a pontinha do iceberg dele. Então, quem quiser pode se especializar em Firebase, é uma recomendação bem legal. Mas hoje a gente vai passar pelo simples do simples. Eu vou clicar aqui em criar um projeto, para criar um projeto novo, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Insira o nome do projeto, eu vou chamar de Gym App, que é o nome que a gente tem dado, né? Digo que aceito. E vou continuar. Ele pergunta se eu quero usar o Analytics agora. Eu vou dizer que não. Recomendo mais quando a gente for usar o Cloud Firestore. E eu vou criar o projeto aqui. Isso pode demorar um pouquinho, então vou dar uma cortada. Show de bola, foi. Seu projeto está pronto. Vou clicar aqui em continuar. Ele já vai abrir meu projeto. Você vai ver que aqui de lado tem várias opções. Criação, liberar e monitorar, Analytics, engajamento, tudo de dados, é muito interessante. Hoje a gente vai clicar aqui em criação. Dentro de cada um ainda tem muitas opções. Então vocês vão ver aqui que tem o Authentication, que a gente vai usar logo no próximo vídeo. A gente vai ter o Firestore, que foi o que eu comentei, mas a gente vai aqui para o Real-Time Database. Tem Storage também para guardar em arquivos, imagens, etc. Vou clicar aqui no Real-Time Database. E é simples, a gente vai criar um Real-Time Database, criar um banco de dados que a gente vai conseguir usar. Eu vou clicar aqui em criar. Clicando ele pergunta onde você quer qual das localizações de servidores você use, né? Então tem Estados Unidos e Bélgica, eu vou deixar nos Estados Unidos. E regras de segurança. O modo bloqueado, ele por padrão, ele é mais seguro, mas vamos usar aqui o modo de teste, que ele permite que a gente faça leituras e escritas por um certo período de tempo, mas para usar para publicação isso daqui não funciona, então a gente teria que configurar regras, é o que ele fala depois. Vou ativar aqui. Show! A gente tem um dashboard aqui extremamente simples. Aqui a gente vai conseguir ver as entradas no nosso banco de dados, que por enquanto é nulo, não tem nada no nosso banco de dados, mas a gente consegue ver as entradas. Aqui tem a URL que a gente vai usar para conectar, para fazer as requisições HTTP que a gente vai falar já já. Beleza? A gente tem aqui as regras. Você pode fazer todo um estudo de documentação para configurar essas regras. Por enquanto ele veio com um padrão que quer dizer que ele tem 1 mês de uso para leitura e escrita. Tem os backups que a gente não vai mexer muito nisso agora. E aqui você pode notar o uso. Quantas conexões ativas você tem em certo momento do tempo, a quantidade de bytes de armazenamento que foi usada até agora, a quantidade de bytes de downloads e a porcentagem do pico. Porque é claro, depois que você vai usar e bota isso para funcionar no mundo real, você tem que cadastrar um cartão de crédito para fazer cobranças em relação ao quanto você usa. Vai ter uma quantidade de uso gratuita, claro, para você testar, ou se você for um startup, MVP, essas coisas todas. Se você quiser entrar em produção com isso, é claro que isso não é uma ferramenta gratuita, né? Você vai ter que botar seu cartão de crédito e vai pagar ali e vai fazer o balanceamento do quanto você cobra do cliente para o quanto você vai ser cobrado do Firebase. Tem uma última coisa que eu preciso conversar com vocês antes de a gente pôr a mão no código, que é sobre REST e requisições HTTP. A gente não vai se aprofundar nisso agora, não é o objetivo. E outra coisa, é legal que você já tenha visto o Drops que saiu há 2 dias atrás do JSON. Então é legal que você veja isso lá, porque a gente vai usar hoje. Mas você pode ver clicando aqui, por sinal, né? No card aqui em cima de mim. Mas eu preciso explicar que HTTP é um protocolo de rede. A rede, pessoal, a rede mundial de computadores, as redes que a gente conhece, é baseada em uma quantidade imensa de protocolos. Protocolos são padrões que fazem com que as coisas funcionem. Por sinal, as cadeias de redes em curso de computação eu acho interessantíssimas. São desafiadoras, mas são muito interessantes. Então, lá a gente aprende que existem várias camadas na rede e uma delas é a camada de aplicação. Ela está bem em cima, né? Considere que quanto mais embaixo, mais são os protocolos que estão perto da eletricidade do fio, e quanto mais em cima são os protocolos que estão mais perto das aplicações. Um deles é o protocolo HTTP, que você já deve ter ouvido falar, mas talvez não saiba exatamente o que é.
Com o protocolo HTTP a gente faz requisições. Como você está vendo aqui, o cliente faz uma requisição para o servidor e o servidor responde para o cliente. Essas requisições no modelo REST podem ser divididas em 4 ou 5 ali, mas 4 tipos, que é basicamente o CRUD que você conhece. Basicamente isso. O GET é como se fosse o READ, que o GET pega uma informação, pede alguma coisa. O POST é como se fosse o CREATE, para criar alguma coisa quando o cliente envia uma solicitação de gravação no banco de dados, por exemplo. O PUT e o PATCH, existem essas duas, PUT e PATCH, são para update, são para atualização, quando você quer sobrescrever um dado. O PUT ele sobrescreve o dado todo, por exemplo, um objeto inteiro, e o PATCH ele sobrescreve só um atributo daquele objeto. Mas o PUT eu costumo usar mais, eu acho que ele é mais usado. E o delete, é claro, é o mais fácil, é uma solicitação que o cliente faz para deletar alguma coisa no servidor. Então, beleza? A gente vai usar get, push, put e delete. Então, a gente vai fazer CRUD, basicamente, com as conexões entre cliente e servidor. Hoje, a gente vai usar o get e o push e vai aprender a usar esses dois. Beleza? Tem esse link aqui, eu já vou copiar ele para a minha área de transferência. A gente vai voltar aqui para o nosso app. Finalmente, vamos abrir o app hoje, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma tela à parte, digamos assim, para que a gente teste essas funcionalidades e depois, no vídeo que vem, a gente vai fazer a autenticação e começar a usar isso numa forma prática que já vai ficar no código final. Mas hoje vamos ser um pouquinho mais teórico para a gente entender como faz essa conexão, né? Então, eu vou criar uma nova tela aqui, ó. Não vou nem criar dentro de uma página, de uma pasta no Page. Vou só criar aqui uma página chamada Learning Firebase.dart. Show? Fazer o famoso import, material, stateful. Aqui eu vou botar o nosso famoso scaffold. Show? Vou substituir aqui no main, em vez dele para de login, ele vai para aqui para o Learn Firebase. Beleza? Se eu salvar aqui e rodar, a gente já vai ter uma tela em branco lá. Vamos lá. Beleza, aqui está a nossa tela sem nada. O que é que eu vou querer fazer hoje? Eu vou querer fazer uma telinha que eu consiga criar campos que vá direto para o back-end e a gente consiga visualizar ele lá no Firebase e consiga ler esses campos. Para isso, a gente vai passar por alguns conceitos legais. Vamos começar criando primeiro a estrutura de tudo, né? Eu vou acelerar aqui porque é coisa que a gente já viu, não tem por que bater nessa tecla mais. Então, eu acho que é isso aqui. A gente vai ter um campo de escrita aqui, onde eu vou escrever as palavras que eu quero registrar no banco. Um botãozinho para gravar. E aqui a lista onde vai aparecer todas as palavras gravadas. Se eu clicar aqui em gravar, por enquanto não acontece nada, não define nada no botão. Então, eu criei uma lista de strings local mesmo, que vai ser alimentada pelo back, sempre que a gente der um refresh. E o botão, nada disso, a gente não configurou nada. Então vamos fazer isso agora. Vamos criar aqui uma ação para esse botão. Então essa função aqui vai ser, ao invés de eu passar aqui, eu posso... um detalhe que eu acho que eu não falei, normalmente, pelo que eu tinha falado até agora, eu faria alguma coisa assim. Eu vou criar uma função aqui chamada add string to back, alguma coisa assim. E aí, por enquanto ela pode retornar um void. E aí eu passaria ela aqui, né? Porque isso daqui, dentro do onPressed, deixa de ser um campo de widget e vira um campo de coding mesmo, né? De código. E aí eu passaria ela aqui, add string to back. Isso funcionaria. Mas tem uma forma ainda mais rápida de fazer isso, que é, ao invés de fazer isso assim, eu posso deixar esses dois pontos assim e fazer isso aqui. Esses dois pontos, esses parênteses. Isso daqui também funciona, ó. Se eu colocar um print aqui, ó. Print funcionou. Abrir meu console aqui no terminal, aqui no output, gravar, ó. Não, é no debug. Ó, funcionou. Só não vai aparecer mais vezes porque é o mesmo texto, né?
Então, se eu colocasse... Não, já deu para entender que funcionou, né? O que importa é... Essa é uma forma de fazer também. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma requisição para esse banco de dados. Mas para fazer uma requisição HTTP, a gente não tem uma biblioteca que já vem no Dart para fazer isso. Então a gente vai pegar uma lá do pub.dev que é oficial, você vai ver que é oficial, e a gente vai instalar aqui no nosso aplicativo. Então vamos lá, vou vir aqui, vou abrir o pub.dev, que a gente já falou deles alguma vez, onde a gente baixa nossas dependências. Vou botar aqui HTTP. HTTP, ó. HTTP desenvolvido por Dart.dev, ainda tem um símbolo de verificado, então show de bola. Você vai vir aqui em instalação, e aqui tem dois detalhes bem importantes, que é, primeiro, idealmente você sempre vai utilizar a dependência mais atual, porque aí ele não vai quebrar, não vai criar erros, esse tipo de coisa. Só que aconteceu uma coisa bem que eu achei chatinha com o HTTP, que é, se vier aqui no changelog, nas versões que eu usava, por exemplo, a gente poderia passar só um string, só pegar isso aqui, ó, esse linkzinho aqui, ó, e passar como um parâmetro que ele funcionaria direitinho. Atualmente, depois da versão 0.13, ó, ele tá dizendo que todas as APIs, ele vai quebrar, ó, todas as APIs que antigamente permitiam string e URI passam agora a requerer o URI, ou seja, string não funciona mais, a gente tem que criar um objeto URI para poder passar aquela linha. Então isso daí é meio chato, e se você quiser, você pode usar a dependência. Eu peguei a última aqui que funciona, que é a 0.12.1. Aí você, ao invés de botar essa linha aqui, você botaria 0.12.1. Mas eu vou tentar com ela aqui, porque a gente tem que se acostumar com essas coisas, né? Então eu vou voltar aqui, ó, vou no nosso PubSpec. Aqui embaixo da Shared Preference que a gente já adicionou, vou botar o HTTP, vou salvar. Ele vai rodar o Flutter Pub Get pra gente. Quando terminar de rodar, tá pronto. Lembrando que sempre que a gente roda isso, é bom parar a execução e executar de novo para que ele instale as dependências no app, independente se você está usando um emulador, um celular, o que for. Enquanto ele roda, a gente já pode vir aqui, ó, e fazer a importação. Eu vou vir aqui e fazer import HTTP. Esse aqui, ó. Esse azulzinho do Dart aqui. Beleza? Quando você importar isso daqui, uma coisa que muita gente faz para deixar isso mais organizado é dar um nome, é só uma importação. Então você faz assim, as HTTP. HTTP só. Não precisa dessas aspas que eu coloquei só por costume. Então a gente vai chamar HTTP ponto e aí a parte da biblioteca que a gente quer. Então vamos fazer isso aqui, HTTP ponto, e aí eu vou chamar aqui, por exemplo, post. A gente não quer criar algo no banco, eu não falei que era assim, então post. O post vai pedir uma URL, essa URL tem que ser do tipo URI. Então vamos criar ela já aqui, que a gente vai usar ela para todos os outros. Então eu vou fazer URI, URL, por exemplo, eu vou chamar de URI. Show? Se eu passar essa URL aqui, ó, ele já tá vendo aqui, ele já vê que funciona. Se a gente voltar na documentação e vir aqui em exemplos, ele dá um exemplo de como usar essa URI. Veja, ele vai ter uma variável que recebe um URI.https e ele passa alguns parâmetros que ele pede, né? Ele passa o domínio, né, sem o HTTP e o caminho aqui. Vamos fazer isso. Vamos fazer do jeito que ele ensinou. Em vez desse URI aqui, eu vou fazer URI.https, né? Que nosso link está como HTTPS. Ele pede o authority e o encoded path. Unencoded path. Então, o authority vai ser isso aqui, ó. Isso daqui que a gente vai copiar. É o nosso link. Só que sem esse HTTPS. Que ele já está meio que colocando. Aqui. Então, vou passar aqui. Massa. E aqui, o nosso caminho... Eu não preciso dessa barra, tá? O nosso caminho vai ser algo que a gente vai definir. No caso, a gente pode chamar de worlds. Isso vai criar um endpoint lá. E um detalhe bem importante sobre o Real-Time Database. Ele exige que tudo termine como um ponto JSON. Se você não botar, não vai funcionar. Então, você passa aqui
como primeiro o seu link sem a parte do https //, só ele aqui. Não termine com um barra aqui. E depois você bota o barra. Aí o nome do endpoint que você quer é .json. Se você vier aqui no exemplo, ó, no exemplo que ele dá, pode ver que as barras vêm aqui. Show? Vou salvar aqui pra gente. E agora a gente já pode usar isso aqui embaixo. Beleza? O que a gente quer fazer aqui agora, na verdade, é bem simples. A gente vai passar alguma coisa no corpo dessa requisição HTTP. E nesse corpo, ele vai esperar um JSON. O nosso Firebase vai estar esperando um JSON. Então vamos dar um JSON para ele. A primeira informação que a gente precisa é do que a pessoa escreveu aqui, né? Que ainda não fiz isso. Então aquilo que a gente já aprendeu. Vou criar o controlador aqui. Teste controller igual a controller, show. Vou passar aqui para o nosso text form field com o controller. Aqui o controller. Pronto. Com isso a gente já consegue pegar o que ele escreveu. Pegando o que ele escreveu aqui, lembrando, eu preciso passar uma coisa formatada em JSON. No final das contas, isso vai ser um string, mas ela precisa estar perfeitamente formatada como um JSON. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar uma biblioteca nativa do Dart chamado JSON. Eu vou escrever aqui JSON, ele já aparece aqui, vou dar um enter, ponto, vou escolher aqui encode. Vamos ver o que esse encode pede. Ele pede um objeto. O que esse encode pede? O que é esse valor aqui? Isso daqui é um map. Ele quer que a gente passe para ele um map. Um map vai ser... Você notou, se você assistiu o nosso vídeo do JSON, você notou que um JSON é basicamente um dicionário, um map. Ele vai ter chaves e vai ter objetos nessas chaves. Então, eu vou criar um map aqui, por exemplo, Word. E isso daqui vai ser a chave, né? E o texto que a gente quer botar é o que tiver em controller.text. Show? Matamos. Acredito que seja isso aqui. Vou botar as vírgulazinhas aqui para ele quebrar, né? Vamos ver se funciona. Vou salvar aqui. Dar um refresh. Vou escrever aqui Ricart. Vou botar gravar no Firebase. Até então nada aconteceu. Mas também a gente não preparou o programa para ver se alguma coisa acontece. Eu vou voltar aqui, ó. Olha, alguma coisa mudou aqui, hein? O que estava nulo aqui, ele criou um endpoint, um nó. Ele criou um nó chamado words, que foi o que a gente definiu aqui, ó, como words.json. Cada entrada que a gente fizer nesse words vai ter um ID único aqui que ele gera, com o campo word, que é a palavra, né? E a palavra Ricart que a gente conseguiu aqui. Show! Aprendemos como gravar. Mas vamos lá, eu vou escrever aqui outra palavra, por exemplo, .code. Gravar no Firebase. Como a mágica, como real time, eu diria, ele já chega aqui. Legal, né? Isso daqui tá na nuvem, cara. Isso daqui, qualquer pessoa que tiver esses endpoints consegue acessar. Inclusive, se eu rodasse esse mesmo app no meu celular, eu conseguiria acessar também essas informações. Vou botar aqui. Se inscreve na .code. Gravar no Firebase. Show de bola? A gente já aprendeu a escrever no Firebase. O que faltou que eu prometi a vocês é como ler isso, né? Mas antes, vamos fazer uma coisa bem interessante. Normalmente, quando a gente envia um dado, a gente tem uma confirmação visual de que isso aconteceu. Pode ser aparecer uma mensagem assim, gravado com sucesso, ou pode ser simplesmente sumir o que a gente escreveu aqui. Não é? Não é verdade, isso não acontece. Só que quando eu clico para adicionar alguma coisa aqui, ó, novo, se eu não tivesse vendo o Firebase lá, eu não ia saber se alguma coisa aconteceu. Então vamos fazer isso acontecer agora, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente falou brevemente lá no Shared Preference, mas ela é uma requisição assíncrona. O que isso quer dizer? Que enquanto as coisas estão rolando, os processamentos estão sendo feitos no seu programa, a tela está sendo atualizada, por exemplo, isso daqui acontece paralelamente, assincronamente. Por quê? Porque do mesmo jeito que acessar um arquivo local com o Shared Preference é lento, acessar o web também pode ser lento por muitas vezes. Então, isso tem que ocorrer assincronamente para não travar o nosso sistema.
Então, o que é que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer com que a gente possa executar ações específicas quando isso for concluído. Para fazer isso, existem duas formas. A gente vai explicar a mais simples agora, que é usando o them. Assim que você terminar o post aqui, eu vou dar um them. Esse them aqui, ele basicamente quer dizer, se tudo der certo, se funcionou, então a gente vem e cria uma funçãozinha. Esse valor aqui, pessoal, é do tipo resposta. Vou fazer uma coisa interessante aqui. Print response, no caso seria value. Ponto. Eu posso printar aqui, por exemplo, pode ser o body. Vamos printar o body, vamos ver o que acontece. Ele vai printar aqui só para a nossa tela, né? Mas printar o body. Ó, que legal. A gente acabou de aprender que quando a gente cria um elemento no Firebase, essa requisição de ida do post devolve uma resposta. O servidor sempre responde alguma coisa. E nesse caso ele respondeu com a chave única que ele criou. Muito massa, né? Então se você quiser gerenciar alguma coisa ali, você já tinha essa chave. Mas a gente não quer usar ela necessariamente agora. A gente só quer fazer alguma coisa quando essa situação for positiva. Depois você pode explorar esse value aqui, que é um response, e você vai aprender muito sobre redes. E se você tem alguma noção de HTTP e redes, você vai ver que isso é bem interessante. O que a gente vai fazer é simples. A gente vai fazer duas coisinhas. Primeiro, a gente vai limpar, né? A gente vai fazer um text. No caso é controller, né? Ponto text igual a nada. A gente dá essa limpada. E eu quero que ele mostre um avisozinho. Então, para mostrar essa mensagem, a gente vai usar um snack bar. Só que eu não lembro como uso um snack bar. Então, eu vou mostrar para vocês como seria o meu processo de relembrar, né? De pesquisar. Eu botaria snack bar Flutter. Aí, eu já pesquisei isso no passado. Vou clicar aqui. Mostrar um snack bar. Ele precisa de um scaffold. Mostra um snack bar e dá alguma ação opcional. Então, snack bar page. Ele cria um snack bar, bota um content com um text e depois chama essa função aqui. Então vamos copiar esse código. Vamos ver se ele já funciona assim, super de cara. Vou jogar ele aqui. Vou tirar essas paradinhas. E a mensagem que eu vou querer mostrar, ó. Esse código é bem simples. Ele cria um snack bar do tipo snack bar com um content que é o texto. Eu vou botar aqui. A palavra foi gravada com sucesso. Talvez fique muito grande, mas vamos ver. E ele mostra na tela. Vamos ver se funciona. Vou chamar aqui de snack bar. Snack bar. Aí, a palavra foi gravada com sucesso. Normalmente pode ter um action de dismiss aqui, para ele fazer sumir rápido. Acho que se a gente voltar na documentação, vai ser a primeira coisa que vai ter. E não, tem de undo aqui, de desfazer, né? Undo. Deixa eu snack bar, undo. Então, o undo, ele cria um botão, né? Então, é um action, vai ter um snack bar action, a label. Eu acho que, na verdade, deixa eu testar uma coisinha aqui, eu acho que vai funcionar. Se eu botar aqui, além do content, botar um action, vai botar um snack bar action. Isso daqui vai ter uma label chamado dispensar. E quando for pressionado, ele vai fazer um navigator. Normalmente para fechar coisas é um navigator.pop. Normalmente não foge disso. Vamos ver se não vai dar nenhum ruim aqui. Vai dar ruim? Gravar no Firebase. Ó, dispensar. Deu um ruim. Ele fechou o nosso aplicativo inteiro. Não era isso que a gente queria. Então vou vir aqui e vou fazer dismiss snack bar Flutter. O dismiss. Aqui. Acho que essa linha resolve pra gente, ó. Scaffold, ele vai dar um hide no snack bar. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, também não vou mais perder tempo com isso, tá? Ele já tá dizendo aqui que isso é legado. Enquanto ele dá um launch aí, vamos dar uma olhada aqui no que é que ele fala.
foi descontinuada depois de tal versão. Mas ele fala por quem ele substituiu? Talvez aqui no problem fale. Use Scaffold Messenger. Olha, é pra gente usar essa mesma coisa aqui. Eu suspeitava, tava achando estranho porque eu usava um e o outro. Então, em vez de usar aqui o show aqui, né? Eu vou usar um hide. Show. Eu certeza que isso daqui vai funcionar. Certeza. Gravar, dismiss, ele fecha. Show de bola? A gente acabou se perdendo aqui, mas é sempre bom aprender umas coisinhas novas, né? O que a gente quer fazer agora é carregar essa parada aqui. A gente quer que ele carregue, não fique do tipo, a gente tá com nenhum elemento carregado. A gente quer pegar dessa lista e colocar lá. Vamos fazer isso? Não é difícil. Para isso a gente vai usar o que a gente aprendeu, né? O post é para criar, o get é para ler. A gente vai usar uma requisição get. Mas como a gente vai fazer isso? Uma forma bem legal e que vários aplicativos usam é, quando você quer atualizar alguma coisa, você dá uma puxada para baixo. Vocês não estão vendo meu mouse aí, mas imagine que eu estou puxando a tela para baixo. E aí ele dá uma carregada. Dá para fazer isso, é bem tranquilo. Flutter facilita muitas coisas. Então vamos fazer dessa forma. Para fazer isso, eu vou pegar essa list view. Essa list view aqui, que é essa colunazinha aqui, né, que eu preferi usar a list view para nosso exemplo agora. Eu vou clicar nessa luzinha aqui e aqui, ó, dá para circundar sem fazer nenhuma gambiarra esse widget com qualquer outro widget. A gente poderia botar um center, um column, um container. Como o que eu quero não tá aqui, eu vou circundar ele com um especificamente refresh indicator. Errei aqui, né? Pronto. Quando eu salvar, ele já organiza direitinho, já vai dar um erro aqui. Por quê? Porque eu não passei uma função que é requerida, que é o onPress. Não, onRefresh, né? Tô acostumado com outro. Que é basicamente o que vai acontecer quando eu puxar para baixo. Por enquanto não acontece nada. Ele vai ficar aí rodando para sempre porque não acontece nada. Mas eu vou mandar isso daqui acontecer alguma coisa. Só que uma coisa bem interessante. Esse onRefresh, ele precisa receber uma função que retorne um filter. Ou seja, que tenha a ver com isso assíncrono. Porque só aí quando ele terminar, ele dá uma atualizada na tela. Vamos fazer essa função agora? Eu vou criar aqui um filter void, que eu não quero retornar nada por enquanto. Get... sei lá, get information from back, alguma coisa assim. Eu vou retornar aqui para ele justamente um HTTP get. Por que um HTTP get? Se você passar o mouse aqui, ó, ela retorna um filter de response. Então, show de bola. A URL a gente já tem e basicamente isso daqui já resolve o nosso problema do refresh, ó. Vai dar uma carregadinha. Não resolve, claro, porque faltou colocar aqui. Então vou fazer aquele apontamento, né? Get information. Vou restartar aqui. E quando eu puxar, ó, você vai ver que ele não ficou mais travado, porque ele fez a requisição. E quando a requisição acabou, é que ele atualizou a tela e ele sumiu com o nosso carregador. Só que isso não me ajuda, né? Porque ele tá fazendo a requisição, mas eu não tô atualizando essa listazinha aqui, que a gente tinha combinado que a gente ia atualizar ela. Então vamos atualizar ela. Como é que a gente faz isso? A gente já sabe como é que a gente pega uma resposta, né? Como a gente pega uma resposta do back. É com them. Ele vai vir nesse value. Eu posso criar isso aqui como uma função. Vou chamar aqui de response. Response. Fica mais claro para mim. Se eu der um print aqui no response.body, a gente pode ver até o que veio no corpo. Vou salvar aqui e vou dar o print. Que bonito que veio no corpo, né? Veio um JSON, pessoal. Vê que coisa maravilhosa. Ele tá mandando um JSONzão com todos os dados que a gente tem nesse endpoint. Então, tudo tá aqui. Eu só preciso converter isso para um JSON para daí converter para um map para pegar todas as words, né? Pode ver que sempre vai ser o word Ricarte, aí o word.code, aí o word se inscreve na .code, por aí vai.
Fazer isso não é difícil, cara. É bem tranquilo. Eu vou fazer simplesmente aqui um map string to dynamic mesmo, pode ser. Dynamic. Isso daqui vai ser meu map. Isso daqui vai ser igual a JSON. A gente vai usar aquela mesma biblioteca. Se a gente usou encode lá, a gente vai usar decode aqui. O decode, se a gente passar o mouse aqui no encode, você vai ver que ele pega um objeto e retorna um string. Se a gente passar o mouse aqui no decode, você vê que ele pega um string, que foi o que a gente recebeu do back agora, e retorna um dynamic, um objeto. Então vou passar para aqui, basicamente o response.body. Show? Uma vez que eu fiz isso, eu tenho esse map em mãos. Uma coisa que eu posso fazer diretaço aqui, ó, é map for each, ou seja, para cada uma das chaves no map, ele vai criar uma função aqui que é uma repetição. Isso daqui é como se fosse um for. Isso daqui é um laço de repetição. E para cada iteração ele me dá a chave e o valor. Então matou. É tudo que eu quero, né? Ele me dá a chave e o valor. Eu vou fazer um set state, né? Para poder atualizar na tela. E nesse set state eu vou atualizar aquela lista, né? List strings.add. E eu vou botar um valor. Essa lista está vazia por enquanto. Eu vou botar um novo valor. Que valor vai ser esse? Vai ser map na posição. Ou seja, vai ser esse map aqui, ó. Na posição que a chave vai ser cada uma dessas chaves aqui. Então, na posição que ele já tá me dando aqui, ó, no for each. Se eu pegar só isso, ele ia me dar ainda um map, um outro map, que isso daqui é um map de maps, que teria a chave Word e a chave e o conteúdo .code, por exemplo. Então, esse daqui eu vou ter que passar outra chave, que é justamente a Word. Só que como todos eles têm a chave Word, eu consigo entrar direto em todos os componentes, beleza? Só um detalhezinho que pode dar ruim no futuro é, já que eu vou estar alimentando essa lista antes, eu quero esvaziá-la, caso ela já estiver cheia. Então, aqui mesmo dentro, eu nem preciso botar, né? Eu posso botar aqui list strings ponto, no caso igual a lista vazia. Show? Se eu puxar esse daqui agora para baixo, ele dá erro. Por que deu erro? Vamos dar uma olhada em que erro é esse. Eu acho, eu entendi. É porque eu botei uma list view dentro de uma list view. Isso não é legal. Ó, pode ver que aqui é uma list view. Cadê ela? A list view dentro de uma list view. Não é legal isso. Então vamos fazer o seguinte. Eu já vou tirar esse for daqui, ó. Eu vou botar ele para fora, que aí ele já deságua nessa list view aqui de fora. Vou tirar ele daqui, ó. Só que vai dar um erro, porque quando eu faço um teste aqui, ó, list view, não sei o que, e a outra list view. Quando eu faço um teste aqui, ó, ele pede que a primeira opção do if seja um widget e o segundo seja também. Só que esse for não é um widget. Então eu vou tirar esse daqui também. Não vou fazer mais esse teste. Vou botar aqui direto no código. Ele já não dá mais erro. E eu vou inicializar esse daqui já com um texto que no caso é aquele, né? Nenhum registro carregado. Se eu salvar isso aqui, ó, é quem chegou aí. Que beleza, nossas palavrinhas. Então eu vou só botar esse daqui para ser um center, né? Cadê ele? Aqui, esse text align. Text align. Center. E pronto. Sempre que eu rodar aqui, ele dá uma atualizada. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar uma nova palavra. Esse é nosso último detalhe. Tá quase acabando. Eu vou botar aqui Lima, que é meu sobrenome. Se eu clicar em gravar, você vai ver, se eu voltar aqui no Firebase, que ele gravou o Lima. O Lima tá aqui. Só que ele não apareceu aqui. Porque nossa função de gravar não tá atualizando ainda. Isso não é legal. Então, a gente já pode chamar aqui, ó, que caso dê certo aqui no de gravar, ou seja, dentro desse dem, além de mostrar snack bar, eu vou querer rodar um get information. Show? Então, eu vou gravar mais alguma coisa aqui. Limão. Opa. Gravar mais alguma coisa aqui. Limão. E ele aparece ali. Só que ele apareceu só o Lima, pessoal. Se eu atualizar de novo, é que ele aparece o limão. Sabe por que isso está acontecendo?
Porque a gente tem que esperar as 2 requisições acontecer para poder fazer nossas coisas. Então, pode ver que eu estou fazendo tudo aqui fora do DEM. Então, vou pegar essa linha aqui, vou copiar. Essas 2 estão juntas agora. Eu vou botar esse dentro do DEM agora. Porque aí, ele espera primeiro o post acontecer. Só depois ele vai fazer o get para atualizar a lista. E aí, eu vou fazer outro DEM. E dentro desse DEM, eu coloco essa galerinha aqui. Show de bola? Agora você vai ver que se eu escrever aqui, se inscreve na .coder, ele aparece. Sobrou um último detalhezinho que tá feio, que é, você percebe que ele dá aquela travada. Essa travada nunca é legal, pessoal. Que é o tempo que ele tá esperando e ele não dá nenhuma resposta pro usuário. Então vou fazer só mais uma vez aqui. Mais uma. Vou gravar. E trava, eu não sei o que está acontecendo, aí finalmente acontece. A gente resolve isso tranquilamente. Eu vou criar uma nova variável aqui chamada bool, uma variável booleana chamada is, até isLoading, igual a false. Então o que é que eu vou querer? Que enquanto estiver carregando, ele vai mostrar um círculozinho carregando. Quando deixar de carregar, ele mostra isso tudo que a gente tá fazendo aqui. Então eu vou pegar bem nesse refresh indicator aqui e vou fazer um ifzinho, né? Se não tiver carregando, ou seja, se não tiver em loading, né? Ele vai mostrar para mim, no caso, né? Se ele tiver carregando, né? Se isso daqui for true, ele vai mostrar para mim um widget chamado circular. Ah, não é o 2 pontos, né? Interrogação. Ele vai mostrar um circular Progress Indicator. Se não, ele vai simplesmente mostrar a tela. Então a gente precisa configurar isso daqui, né? Então aqui, quando começar a requisição, eu vou fazer aqui um set state this.isLoading igual a true. Digo que ele está carregando. Quando a requisição acabar, no caso, eu fiz isso no getInformation, né? Eu quero fazer, na real, no addString. Quando a requisição acabar, que é basicamente quando ele mostra o snack bar, muda as coisas todas, ele vai mostrar aqui Isso daqui já está dentro de um set state? Não, esse daqui não está dentro de um set state. Então, eu vou fazer um set state aqui. E vou colocar que isso daqui vai ser this.isLoading igual a false de volta. Vocês entenderam? Quando ele começa a requisição, ele vai aparecer o progresso circular. Quando ele terminar a requisição, ele some o progresso e aparece isso aqui. Vamos ver se funciona. Funcionou? Não, não funcionou. É porque eu não salvei, claro, né? Vamos lá. Mais uma chance. Olha. Show. Beleza, pessoal. Eu sei, esse vídeo foi mais longo, mas ele foi essencial para você aprender vários conceitos de rede, de back-end, de Firebase e do próprio Flutter. Então, valeu muito a pena. Eu espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou, não se esqueça de se inscrever nesse canal. A gente tá tendo vídeos novos toda segunda, quinta e sábado. Religiosamente, sempre sai vídeo para você aprender. Compartilha com aquele amigo ou amiga. Esse vídeo é essencial para que você compartilhe com aquele amigo ou amigo que está aprendendo Flutter, está entrando no mundo do desenvolvimento. E tá aparecendo na tela 2 cards para que você nunca pare de aprender. Ali daquele lado, ó, na real é daquele lado. Ali daquele lado, ó, você vê a playlist do Zero a Publicação. E aqui em cima de mim, você vai para o nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre autenticação usando Firebase. Clica lá, te vejo lá.